vereadores, bom dia, cidade de Vitória, bom dia, Alberto Nemer, e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Presidente, eu tinha dito anteriormente, na minha primeira intervenção no dia da votação da urgência desse projeto, minha posição contrária e reitero ela aqui. Com algumas informações, eu acho que existe regulamentação já para os trabalhos em domingos e feriados, tanto pelo governo nacional, federal, que é o responsável por isso nesse sentido, mas principalmente no diálogo com os sindicatos, que são a peça mais fundamental, porque representam os trabalhadores nesse processo. O Ministério do Trabalho e Emprego, no último dia 13 de novembro, editou a portaria 3.665, tratando da possibilidade de trabalho em feriados. Ao contrário do que vem sendo divulgado, ela não trata do trabalho em domingos e não trouxe nova regra, mas apenas e tão somente confirmou a condição prevista na Lei 10.101 de 2000, em seu artigo 6A, que tem a redação. É permitido o trabalho em feriados, nas atividades do comércio em geral, desde que autorizado em convenção coletiva de trabalho e observada a legislação municipal, nos termos do artigo 30, inciso 1 da Constituição. A proibição de trabalhos nos feriados, inclusive, também está prevista na CLT no seu artigo 70. É vedado o trabalho em dias de feriados nacionais, feriados religiosos, nos termos da legislação própria. Não se trata de nenhuma novidade, mas uma adequação da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego. A antiga portaria 671, editada quando? No governo Bolsonaro, ignorava a regra prevista na legislação vigente quanto à necessidade de negociação coletiva. E aí, eu reitero, a posição do Partido dos Trabalhadores sempre vai ser de que a negociação coletiva tem que ser respeitada, porque os trabalhadores, os maiores impactados por qualquer medida que modifique isso, têm que ser ouvidos. E não pode ser uma negociação individual de uma empresa com um patrão, com um trabalhador, porque a gente sabe que isso não funciona, porque a fila do desemprego ainda está grande, eu te concedo a parte, ainda está grande, e as pessoas serão dispensadas e dispensáveis. Por isso a importância dos sindicatos. Então, presidente, eu reitero o nosso posicionamento a partir dessa orientação, também pelo Sindicato dos Comerciários, a quem eu faço o registro do nosso presidente Rodrigo Rocha, com muito respeito pelo trabalho desenvolvido, sindicato do qual eu tenho muito orgulho, porque meu pai já foi presidente, inclusive na história dele, aqui na cidade de Vitória. O senhor pediu uma parte, por favor. Vereadora Carla, assim, aqui a gente entra no auge do processo democrático e republicano. Assim, Vossa Excelência, e assim, o debate de alto nível propositivo para a cidade de Vitória. O artigo 6º, citado por Vossa Excelência, ele condiciona a abertura do comércio à convenção coletiva. É exatamente isso que nós não queremos. Assim, se algum segmento precisa não abrir final de semana, que converse, não tem problema. E o próprio artigo 6º deixa claro que é observada a legislação municipal no inciso 1, caput do artigo 30 da Constituição Federal. E aqui eu amplio, porque o inciso 2 traz essa suplementação. O que a gente quer, assim, não estamos ferindo legislação trabalhista. O que a gente quer é que o comércio funcione. Vereadora Carla, o nosso Natal e o nosso Réveillon, este ano, cai na segunda-feira. Imagina sábado e domingo, véspera de Natal, todos os comércios fechados. Imagina o prejuízo que a cidade de Vitória e o Estado do Espírito Santo farão. Imagina os eventos que tem, por exemplo, os bares que não podem abrir, que trocam quantidade de músico, representado pelo vereador Chico Roskin. Que problema! Os músicos ficariam sem empregos também. Olha quanta gente. Então, vereadora Carla, agradeço a parte. É a nossa colocação, compreendemos a posicionamento de Vossa Excelência, mas assim, temos que defender a economia, os trabalhadores e o comerciante. Presidente, eu concordo com quase tudo que foi dito por você. O problema é que eu não abro mão, e os trabalhadores não abrem mão de que seja respeitada a Convenção Coletiva de Trabalho. E aqui está muito explícito na legislação, desde que autorizada em Convenção Coletiva de Trabalho e observada. É concomitante, são as duas coisas que precisam ser feitas. Não há proibição de abrir nos domingos nem nos feriados, mas tem que ser combinado com o trabalhador tem que ser ouvido. E tem que receber por isso, e receber bem, porque a gente pode descansar no sábado e no domingo. E o trabalhador que vai ter que trabalhar obrigado, sem receber benefício por isso? Denuncia. A lei trabalhista protegeu o trabalhador. Que isso, Piquet? Então, assim, olha só, fecha todos os comércios, tá? E o comércio não abre mais e não contrata ninguém em final de ano.
Bem, essa é a proposta. A gente sabe que não é assim que funciona. O Shopping Vitória, que sempre traz muito mais gente para trabalhar, várias áreas do comércio fazem essa contratação específica para o mês de dezembro, garantindo salários maiores, inclusive benefícios. Os taxistas têm a bandeira 2, o Uber está no tempo dinâmico. Todo mundo que trabalha em dezembro, e principalmente nos domingos e feriados, sabe da necessidade dessa proteção. Então, reitero a posição do Partido dos Trabalhadores, nacionalmente, estadualmente e no município de Vitória, que a convenção coletiva deve ser respeitada, garantida também aqui em Vitória.